Esse- Então, queridos, vamos aproveitar, né, que a gente já chegou aqui. Boa noite para quem chegou e para quem vai chegando devagarzinho. Agora a Tarefa está chegando. Boa noite para quem chegou, quem está chegando. A gente vai começar, né? Vamos fazer aquele nosso esquema, né? As preces, para a gente purificar nossa motivação. A gente vai fazer uma pequena meditação conduzida. Eu vou, hoje, para a gente chegar de novo, retomar. Boa noite, Walter. A gente vai estabelecer o corpo e a fala em seu estado natural, e a gente vai focar em manter né, a atenção plena na respiração no corpo todo, e aproveitando isso para estabelecer a fala, né, no silêncio, né, seu estado natural de silêncio, fala interna da mente. Então, a gente já fez só essa prática básica, né, de fundação. E aí a gente retoma o nosso estudo, tá bem assim? Então, tá. Então, eu vou mutar os microfones, tá certo? Só para a gente não correr o risco aqui de alguém entrar com o microfone aberto. Eu vou, então, compartilhar nosso arquivo de preces. Então, queridos, diante da presença de Guru Rinpoche, que simboliza toda a linhagem viva dos ensinamentos, desde o Buda chegou até nós, a gente, então, traz a nossa atenção, né? Abre a nossa mente, nosso coração para esse nosso momento aqui, nosso estudo, nosso encontro com do John Limpa, com os ensinamentos, né? Lama Alam, com a Sangha. Então, a gente abre esse espaço, né? E aí a gente inicia nos lembrando, né, de contemplar os 4 pensamentos que transformam a mente para purificar a nossa motivação, para clarear, deixar cada vez mais claro e profundo o que nós estamos fazendo nesse caminho, o que nós estamos realmente buscando. Então, agora eu vou só, de forma simples, eu vou falar cada um dos pensamentos, e a gente contempla da forma que a gente está cada vez mais aprofundando, né, nesses ensinamentos. Então, com esse intuito de trazer luz para a nossa motivação, clarear a nossa motivação, a gente não se perder, né, nas 8 preocupações mundanas. Então, a gente aqui rapidamente se lembra dos 4 pensamentos que transformam a mente, começando pela vida humana preciosa. Lembramos que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Depois, rapidamente, a gente se recorda da impermanência, lembrando que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Todas as coisas, todas as pessoas, uma vez que surgiram, cessam. E a gente lembra da interdependência das causas e condições, karma. Lembrando que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Isso gera um senso de cuidado com as nossas ações. Por fim, a gente lembra da natureza de sonho do sofrimento. Lembrando que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a nossa mente está operando em dualidade, não reconhecendo sua verdadeira natureza, seja no reino do desejo, da forma ou da não forma, são os 3 reinos do Sansara, nós vamos experimentar sofrimento, insatisfatoriedade. Então, nos recordando disso, ao nos recordar disso, surge em nós essa aspiração, né, de que a minha mente possa voltar-se para o Dharma sagrado,
E essa é a energia da renúncia ao samsara. E a gente vê que essa condição dessa existência que agora nós vivenciamos, mas do potencial de completa liberação, é uma condição não apenas nossa, mas de todos os seres sencientes. Por isso é fácil para nós, né, aspirarmos, praticarmos as 4 qualidades incomensuráveis, que é a base para a gente estabelecer bodhicitta. O amor, paixão, amor, alegria e equanimidade. Então a gente aspira que todos os seres, não só nós, mas todos os seres tenham a felicidade e suas causas. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. E a gente aspira isso para cada pessoa que a gente conheça, principalmente os mais próximos de nós. Então, com essa alegria, com essa energia que surge, né, da renúncia, esse espírito de emergência do samsara, a gente então faz o voto de né, faz o voto de refúgio nas 3 joias e o voto de bodhicitta, buscar iluminação para trazer benefícios verdadeiros a todos os seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodam Sukhi Choknam Lam Janchu Badu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Penchir Sangye Drupasho Sangye Chodam Sukhi Choknam Lam Janchu Bardu Dangi Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Penchir Sangye Drupasho. E aí, com nessa decisão, né, de tomar o voto de refúgio, de cultivar a bodhicitta, agora diante de Guru Rinpoche, e em torno dessa prece das 7 linhas, a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche para remover todos os obstáculos externos, internos e secretos, para a gente possa realizar completamente a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche e de todos os Budas. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orge no Jansam Pema Gesa Dompola Yasen Chage Nyudrunim Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesudadrukim Jenge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. E nessa última vez que a gente vai entoar, sente a presença de Guru Rinpoche na tua frente, emanando as bênçãos na forma das luzes de 5 cores, das 5 sabedorias, da consciência primordial, purificando todos os nossos obscurecimentos, não só nossos, mas de todos os seres próximos a nós, nossos familiares, nossos amigos, todos os seres sencientes de todo o planeta. Again, Yuge, Nujan Sam, Pema Gesa Dompola,
Yasenchagi Myudrunim Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesudadrukim Jingir Lopji Sheksu So Guru Pema Siji Hum. Com confiança no nosso coração, pelas bênçãos da presença de Guru Rinpoche, simbolizando toda a linhagem viva, dos ensinamentos, da lucidez que é possível a gente realizar, simbolizando todos os nossos mestres. Então, com total confiança, a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós. Ele se dissolve em luz, se reduz em tamanho, se dissolve em luz, uma esfera luminosa, com as luzes, né, com radiância das 5 cores, das 5 sabedorias. Essa esfera luminosa desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Nós sentimos que todo o nosso corpo, fala e mente estão inundados com a sabedoria do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas. Recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água. Então, é com esta confiança que a gente inicia, então, nossa prática de hoje. E eu então convido a vocês para encontrar uma posição confortável, a gente fazer uma pequena sessão de meditação, cultivando, né, a atenção, prática de shamatha, que é a base para a gente ter uma sabedoria clara e sustentável. Então, eu convido vocês a encontrar uma posição confortável, e assim que vocês estiverem com o corpo confortável, vocês façam uma respiração profunda. Deixe que o abdômen se expanda na expiração, soltando as tensões do abdômen, como se trouxesse a energia, equilibrasse a energia a partir da região do abdômen. Então, nessa postura, nessa condição, a gente inicia a nossa prática. Deixa que o som do sino seja um sinal para você relaxar. Relaxa o corpo, relaxa a mente. Então, permita que a tua consciência ilumine desde o topo da cabeça, ilumine todas as sensações, né, esse campo somático, sensações táteis do corpo, desde o topo da cabeça até a área de contato do corpo, com a almofada, com o chão, com o colchonete, com a cadeira. Por alguns instantes apenas experiencia essas sensações de firmeza dessa região de contato do corpo, da tua postura. E agora, então, dessa região de contato do corpo com a almofada, com a colchonete, com a cadeira, vai deixando que a tua consciência permeie todo o corpo, todas as sensações, todo o campo somático do corpo, iluminando, reconhecendo todo o corpo, todas as sensações táteis, desde a base
as pernas, quadril, glúteos, abdômen, coluna, peito, ombros, braços, mãos, pescoço, cabeça, parte de trás da cabeça, topo da cabeça. Com toda a atenção, com toda a consciência iluminando esse campo somático. Deixe que teus olhos pousem, abertos ou semiabertos no espaço à tua frente. Trazendo a atenção para as sensações táteis do rosto. Solta as tensões, a testa, as mandíbulas. Solta os olhos, solta os lábios. E à medida que vai expirando, vai soltando todas as tensões que encontrar no corpo. Relaxa os ombros, relaxa o abdômen. E acomoda então teu corpo nesse estado de relaxamento, quietude e vigilância. E agora deixa que a respiração siga no seu ritmo natural, sem esforço. Como um bebê que dorme profundamente. Deixa a respiração sem nenhum controle. Deixa ela fluir naturalmente. E aí, com o corpo em seu estado natural, a respiração no seu ritmo natural, deixa que a sua consciência repouse à vontade, quieta e clara, no momento presente, soltando toda e qualquer preocupação da mente, com o passado e com o futuro. Tendo estabelecida essa base, corpo, fala e mente em seus estados naturais, agora a gente vai cultivar a prática principal de hoje, que é a atenção plena à respiração no corpo inteiro. Então, continue deixando a sua consciência permanecer exatamente onde está, no momento presente. E deixe agora que a luz da sua consciência ilumine todo o campo somático do corpo, permitindo que se manifestem todas as sensações, todas as flutuações de energia nesse campo somático. E agora, então, de todas essas sensações, nós vamos escolher dedicar a nossa atenção nesses próximos minutos, especificamente às sensações táteis relacionadas à entrada e à saída do ar no corpo. A quietude da tua consciência, experiencia o corpo inteiro respirando. Sinta as flutuações de energia durante cada inspiração e durante cada expiração.
notando a duração relativa de cada inspiração e expiração. Nós estamos olhando para um domínio de experiência, as sensações táteis, que é completamente vazio de palavras, de conceitos, de pensamentos. As sensações táteis são o que são. Da mesma maneira, deixe que a tua consciência dessas sensações táteis também seja completamente livre de imagens, pensamentos. Se permita apenas perceber diretamente as flutuações de energia que ocorrem no corpo enquanto o corpo inspira e enquanto o corpo expira. Sem pensar o corpo, sem pensar, sem imaginar. Apenas perceba diretamente. Esteja completamente presente com o movimento da inspiração e da expiração no corpo. Enquanto a gente está cultivando a atenção em cada ciclo de respiração, a gente decide aproveitar cada expiração para soltar quaisquer conteúdos que estejam surgindo na nossa mente. Alegremente nós soltamos a nossa mente. Deixamos que a nossa atenção repouse completamente apenas em acompanhar o movimento da inspiração e da expiração no corpo. Experimentando a cada expiração o silêncio da nossa mente, deixando ir todo e qualquer movimento que surgir na mente. Para facilitar a gente manter a nossa atenção no fluxo da inspiração e da expiração, à medida que a gente inspira, a gente intensifica e foca a consciência nas sensações táteis da inspiração, olhando de perto as sensações táteis, vividamente, claramente. E com cada expiração nós relaxamos completamente o corpo e soltamos completamente os conteúdos que surgirem na mente. Sem nos perdermos nesse relaxamento, sem nos perdermos na inglassidão ou distração. Então, inspirando claramente, consciente de que nós estamos inspirando, percebendo as sensações estáveis da inspiração claramente. E expirando, consciente de que estamos expirando e relaxando o corpo, soltando os conteúdos da mente. A gente cultiva, então, essa prática por alguns instantes, em silêncio.
calmamente, vai trazendo atenção para o momento presente, movimentando o corpo e trazendo a nossa atenção para o nosso encontro. Tudo bem? Tá ficando mais fácil, assim, a gente se permitir cultivar essas duas bases, né, que é o corpo em seu estado natural e a fala em seu estado natural, um estado natural de silêncio interno. Se a gente está conseguindo, está ficando mais fácil. Eu percebo assim, Flori, eu faço todos os dias a prática, isso eu não perco, mesmo que eu não consiga fazer 20 minutos. Sim. Mas o corpo, ele relaxa primeiro. A fala é muito difícil da mente. Mas uma coisa que eu observei, que eu não vi os últimos estudos, mas olhei antes, né? Estudei antes, a observação que se faz é que quando a gente percebe que a gente saiu desse estado, isso já é um ponto interessante. Então, eu estou me afeiçoando a essa ideia de que eu não estou tão ruim, né? Eu estou mantendo a prática diária e eu percebo rapidamente que eu saí, né? Que eu não estou fazendo a meditação. Aí, relaxa, voltar, né? E volta, lembra das instruções para voltar para a prática. Perfeito, perfeito. Quanto mais rápido a gente perceber, mais ótimo, melhor está funcionando a nossa atenção, né? Sim. Porque a gente não vai conseguir ficar em silêncio, não vai, porque nossa mente está, nós estamos completamente condicionados a essa fala interna, a gente não consegue, a gente começa agora a perceber que está sob o domínio dessa fala interna. Isso já é um primeiro passo, né? A primeira fase de Shamatha, assim, perceber realmente. E isso porque a gente está fazendo no dia a dia, ainda olhando de forma, né, sem aprofundar. Mas se a gente realmente se dedicar um pouco mais, quando a gente puder, um tempo mais, aí que a gente vai perceber que a coisa, né, é bem assim, bem intensa, né? Mas é legal a gente já poder fazer isso na nossa sessão de prática formal e a gente manter essa atenção quando a gente levanta no que a gente estiver fazendo, nas atividades que a gente estiver fazendo. Porque a gente pode começar a perceber, eu não preciso estar pensando aqui agora, estou lavando a louça, vi que eu estou... Não, traz a atenção para o momento presente ali e deixa, né, a consciência ficar aberta, quieta no momento presente. A gente pode fazer isso em tudo que a gente fizer. A gente pode fazer essa prática em tudo que a gente fizer. Isso é maravilhoso, né? A gente pode trazer o corpo para um estado de quietude, de relaxamento, de presença, né, em tudo que a gente fizer. Isso vai nos ajudar muito, né? Em estar mais presente, em estar evitando acidentes, né? Essa coisa do corpo presente. E a gente começar a perceber o quão agitada a nossa mente está, naturalmente. Como ela não consegue silenciar esse narrador interno, né? Isso termina turvando a nossa mente, e aí não tá, a gente, quando a mente está turva, o que falta? Clareza, né? Uma água turva, ela não é ela não tem, ela não mostra, né? Ela se torna opaca, então ela não mostra aquilo que está presente. A mesma coisa é a nossa mente em movimento o tempo todo, né? Pensando, raciocinando, julgando, ela perde essa clareza. Então, essa quietude, a gente cultivar, como a gente está tão, digamos assim, identificado com a nossa mente, com esse pensador, a gente não quer soltar esse pensador. Entende? A gente não quer soltar esse pensador. Né? Então, essa prática simples de soltar a mente na expiração, como o Eric nos convida a fazer, né? É muito poderosa, a gente não tem noção do quão poderoso é a gente soltar um pensamento. Isso é muito poderoso, muito, muito. É isso que vai fazer a gente recobrar o domínio sobre esse nosso mundo interno, né? Mas isso é um cultivo, né? A prática é cultivo, é cultivar. Não tem como a gente obter os benefícios se a gente não estiver cultivando essa prática. Não só na sessão formal, mas muito importante, e principalmente no nosso dia a dia. Isso vai se retroalimentar, uma coisa vai alimentar a outra. Oi, Cris.
Então, eu queria dizer que eu estou já conseguindo, por exemplo, ficar, sei lá, milésimos de segundo, não sei, mas sabe assim, focada na respiração, sabe? Percebendo que Sentir o está ar atento à entrar respiração, né? é, Isso. aqui entrando pelas É. narinas, sabe? Uhum. Percebo o abdômen, então eu consigo mais tempo agora, né? Ótimo. Eu também tenho treinado todos os dias, então acho que isso, nossa, isso eu achei assim que foi Uhum. uma enormidade, sabe? Foi Aham, muito aham, bom. aham. E esse treino de cultivar a atenção, que no caso a gente está escolhendo, né, cultivar a atenção nas sensações táteis da respiração, isso a gente traz também esse cultivo da atenção para o que a gente estiver fazendo. Então, se a gente se propuser agora estar aqui, por exemplo, estudando, então a gente procura estar presente, está lendo um texto, a gente procura estar presente, aquilo que está, a mente está presente completamente ali, né? Então, a gente vai cultivando isso também, né? Então tá, queridos, é isso. O ponto é a gente ir vendo compreendendo e vendo os benefícios da prática e não achar que não gerar expectativas, isso é legal. A gente senta sempre como com frescor, assim. Cada momento é um momento único de prática. Não tem dois momentos iguais, não tem como repetir. Cada momento é um momento único. Porque a cada momento a nossa mente está mudando, o nosso corpo está mudando, é único mesmo. Então, então a gente senta com esse frescor, com essa, sabe, com essa abertura, com essa alegria, assim. Por isso a motivação é importante, por isso a gente já começa se preparando, soltando o ar estagnado, né? Você abrir esse espaço interno, assim, para a prática, e aí a gente, então, cultiva com essa intenção, assim, de estar presente, de ser muito, de cada respiração ser única, assim, de cada inspiração ser única, cada expiração ser única, cada momento de atenção ser único, né? E pronto, aí a gente começa a chegar, assim, nesse lugar, assim, né? Que é a nossa base, né? Essa base da quietude da consciência, em meio aos movimentos todos. Da quietude da consciência em meio aos movimentos das sensações táteis, da quietude da consciência em meio aos movimentos externos, da quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, né? Então, a gente é da quietude da consciência que a gente vai experimentar toda a realidade, porque, na verdade, depois nós vamos experimentar a consciência, né? A quietude da consciência, da própria consciência, assim. Que é o convite para a gente chegar nessa base, né? É a nossa própria consciência. Tá bem? E a gente vai. Aí com isso a gente está mais. A gente tá mais. Quando a gente faz isso, a gente está se expandindo, na verdade, porque a gente está. Né? Veja, a nossa consciência não está em lugar nenhum, ela é tudo, é toda a nossa experiência, né? Então, dessa forma, também a gente está se expandindo juntamente com o reconhecimento da própria consciência. Então, a gente tem a sensação de que o corpo vai se expandir, porque quando a gente está fazendo a prática, de repente, a gente nem sente mais o corpo parece que a gente não vê mais essas fronteiras, né, na verdade. É isso mesmo, a gente vai se expandir mesmo, assim, né? Esse momento é prática, né? Logo depois, surge uma circunstância, a gente já trava, já é fisgado. Aí vem as emoções perturbadoras, as aflições, aí ups, a gente está preso de novo. Mas se a gente se lembrar por um momento de que a gente pode olhar para esse conteúdo, para a nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa energia, estabelecer o corpo no seu estado natural, a respiração no seu ritmo natural, e a mente no seu estado natural, né? A consciência presente, aberta, clara. Então, essa é uma prática, na verdade, contínua, assim, né? Contínua. Então, tá. Alexandre disse, aprender a meditar é o maior presente que você pode se dar nessa vida. Sogyal Rinpoche, exatamente. Com certeza, porque é voltar para casa, né? Voltar para casa. Então, tá bom. Podemos seguir, então, para o estudo? Então, vamos lá. Vou recuperar onde nós paramos. Lá no Kindle. Na verdade... Deixa eu ver aqui, eu tenho que voltar aqui para esse trecho aqui, né? No último encontro, o Lama comentou esse trecho aqui, que é, o Dudjom Limpa está apresentando, nesse momento aqui, ele está apresentando, deixa eu voltar aqui para o texto, para quem tem, é a página, essa aí é o texto da página 30, na página 30, certo? E o Dudjom Limpa está apresentando como é que surgiu, né, a visão
que ele teve, né? Vamos só reler aqui o trecho aqui e vou pegar um pedacinho do comentário para a gente seguir, então, para as outras duas partezinhas. Então, ele diz assim, então, eis aqui como esse Tantra surgiu pela primeira vez, na noite do 15º dia do primeiro mês do ano do cão, macho de água, pelo poder do profundo caminho veloz da travessia direta, esse ano aí foi 1862, né? Pelo poder do profundo caminho veloz da travessia direta, que é a fase última do Dzogchen, que é o Togal, a visão da percepção direta da realidade última surgiu. Então ele teve uma visão, né, tendo iniciado a fase de Togal, tendo acessado o primeiro estágio da fase de Togal, que são 4 estágios de Vidyadhara, né? E aí ele vai dizer, então a visão da percepção direta da realidade última surgiu. Por eu ter praticado um pouco o caminho dos meios hábeis do estágio da geração, que são as 2 fases anteriores ao Dzogchen, na tradição Nyingma, né? Tem os 9 caminhos. Então, os 3 últimos são as 3 yogas internas, que é o Hatha Yoga. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar aqui só um minutinho para a gente se lembrar. Só para a gente ir se localizando, né? E a gente não esquecer. Sorry. Espera aí só um minutinho. Eu tenho que share screen. Ok. Espera aí só um minutinho aqui, que ele não me deixa. Ele fica. Eu vou ter que. Só um minutinho, eu vou ter que mudar aqui, porque eu não consigo acessar lá no PowerPoint na hora que eu entro no Dzogchen. Ok. Os 9 caminhos. Os 9 veículos, né? Então ele disse que porque ele praticou um pouco os meios hábeis aqui dessa etapa do estágio da geração e do estágio da completude, que é o Mahayoga e a Yoga, ele então diretamente ele atravessou para a fase última do Dzogchen, né, que é a Hatha Yoga, né, o Dzogchen, para a fase última do Togal. Então ele disse que praticou um pouco aqui os meios hábeis, né, estágio da geração e da completude, e imediatamente ele atravessou, foi diretamente para... Teve uma visão já da primeira fase de Togal. Certo? É o que ele está falando aqui. Então, vamos voltar lá para o texto. Então, através desse... Aí ele vai dizer, então, por eu ter praticado um pouco o caminho dos meus hábeis, do estágio da geração, eu atingi a base de um Vidyadhara amadurecido, que é o primeiro nível de Vidyadhara, são 4. Através desse poder, todas as aparências e estados mentais se dissolveram na originalmente pura realidade última, o espaço da consciência livre de elaborações conceituais. Então, a própria face do Dharmakaya se manifestou. Aí o Lama comentou isso, a gente viu aqui na noite anterior, que ele atravessou, e aí eu vou pegar aqui desse pontinho aqui, onde o Lama vai falar que existe o caminho. Existe a abordagem do caminho gradual, né, dos estágios do caminho, onde tem uma abordagem que é o modelo do desenvolvimento, onde você vai atingindo estágio por estágio do caminho, né, que é o Lanrim, né, os estágios do caminho, nessa abordagem gradual, né, sei lá, o Shravaka, depois o Mahayana, depois no Vajrayana, todos os estágios, os 6 estágios do Vajrayana, as 3 yogas externas e as 3 yogas internas. Isso seria a abordagem do caminho gradual. Né, a abordagem do caminho, é uma abordagem do modelo do desenvolvimento. Ele vai dizer, então, o Lanrim, os estágios do caminho, utilizando uma abordagem gradual, é o modelo de desenvolvimento quintessencial e um complemento perfeito para a essência Vajra. Porque ele diz que ele praticou um pouco, né? Ele apesar do John Limpa ter essa realização, né, de ter, desde cedo, né, ter recebido os ensinamentos diretamente, desde 3 anos de idade, ele não teve nenhum professor humano, então ele já tinha já vinha com um momento kármico muito profundo, mas ele ainda, a prática dele principal foi o Dzogchen, mas ele ainda praticou um pouco, né, os estágios, né, um pouco das práticas do caminho gradual. E ele dizia, aí o Lama está dizendo, esses estágios, esses estágios do caminho gradual podem ser um complemento perfeito para a essência Vajra, na qual ela enfatiza, né, a essência Vajra, o modelo que é o Dzogchen, que é a forma que o John Limpa apresenta os ensinamentos a partir da essência desse texto, a essência Vajra, a essência Vajra, esse texto, né, esses ensinamentos do Dzogchen, ele enfatiza vigorosamente um outro modelo, uma outra abordagem, que é a abordagem da descoberta, e não do desenvolvimento.
A descoberta é a gente já tem o que a gente está buscando, então a gente só vai tirar os véus, assim, né? Atravessar os véus e encontrar o que já está lá, né? Então, o Dzogchen, seguindo o modelo da descoberta, não é linear, eu não tenho que... né? Existem fases, mas fica muito claro, no Dzogchen tem as fases, né? Nesse próprio caminho do John Limpa, ele vai apresentar Shamatha, Vipassana, Treksho e Togal. Mas ele disse, Shamatha e Vipassana como se fosse a base, que é a preparação, a ferramenta da nossa mente, da nossa mente quieta e clara. E aí, Treksho e Togal é que são as fases do Dzogchen, propriamente dita, né? Então, aí você pode, se tiver o momento kármico, tiver a visão profunda, você já pode rapidamente atravessar Treksho e ir diretamente para Togal. Então, não tem, você tem que completar cada fase completamente. Você pode atravessar né, no Dzogchen você pode... Esse caminho do Dzogchen, que sempre está apontando para a natureza última, ela pode ser desvelada subitamente. Entende? Nesse sentido que ele está dizendo. Ela pode ser desvelada subitamente, né? Então, ele vai dizer... Então, existem fases no Dzogchen, mas fica muito claro que se a sua paixão, o seu chamado, é esse caminho direto, né, do Dzogchen, então, algumas dessas práticas sequenciais, o estágio da geração, o estágio da completude, né, de desenvolvimento, podem ser usadas essencialmente para esquentar o motor, para ir nos ajudando a realizar aquilo que é a nossa base, né? Que é esse orgulho Vajra, que é a Guru Yoga, né? Então, as práticas de sadhana são muito importantes para a gente ir, pode nos ajudar rapidamente a gente quebrar esse senso de identidade que a gente tem com esse ser senciente, com o ser humano, né? Essa autoidentificação com essa realidade que não é a nossa base. Acho que tem muita coisa no chat aqui. No Kindle, aí não sei te dizer aqui como ver aqui qual é a... No livro é a página 30, queridos. No livro é a página 30. Tá? Assim, agora eu estou na página, na verdade, do livro, estou na página 31. Deixa eu ver. Página 31. Página 31, são capas, no penúltimo parágrafo ali, ó. Né? Penúltimo parágrafo, onde ele começa a condição capa. Aí no Dzogchen, né? Eu estava aqui, na verdade, ó. Na verdade, aqui no Dzogchen, na página 31, aqui, ó. O Dzogchen estão algumas dessas práticas, né? Seguindo o modelo de descoberta. Deixa eu ver aqui, alguém falou de novo aqui no chat. Qual o nome do capítulo? É a introdução ainda, a introdução. Nós estamos do John Limpa e a Essência Vajra, na introdução. Tá? Você achou lá, cá? Ok. Então nós estamos dizendo que essas práticas do caminho gradual ajudam a gente a esquentar o motor, né? Esquentar o motor. Então, são um auxílio para facilitar a prática do Dzogchen. No Dzogchen, recorrer a todo o conjunto de práticas tântricas, estágio da geração, práticas de deidade e assim por diante, pode ser útil, mas você não necessariamente precisa seguir cada uma até a sua culminância. Então, aí dependendo das nossas conexões, daquilo que funciona para nós, das nossas conexões kármicas que a gente estiver tendo, as iniciações que a gente estiver recebendo, e aquilo nos tocar, nos facilitar, então a gente pode usar essas práticas como um auxílio para a nossa prática do Dzogchen, que é essa prática onde a gente vai sendo convidado a olhar diretamente para a consciência última. Mas como a gente tem várias camadas de identificação, de obscurecimentos, isso pode ser difícil da gente atravessar. Então, essas práticas podem nos ajudar, principalmente a prática de Guru Yoga, né? Que, na verdade, é fundamental para a prática do Dzogchen, né? Então, do John Limpa, a gente já tinha lido esse finalzinho, mas eu vou concluir, porque daí já vai para a parte que a gente vai seguir. Do John Limpa refere-se a isso quando diz: por eu ter praticado um pouco o caminho dos meios hábeis, aí ele vai dizer, o aspecto de upaya, né, que é os meios hábeis, em contraposição ao aspecto de prajna, de sabedoria. Isto é, ele praticou um pouco os meios hábeis, né, para ajudar a sabedoria a se abrir completamente, né? Então, ele obteve uma percepção direta da realidade última porque praticou o caminho dos meios hábeis do estágio da geração um pouco, o que significa o suficiente. E, desse modo,
tendo atingido a visão da perfeição direta da realidade última, ele atingiu a base de um Vidyadhara amadurecido, que esse é o primeiro dos 4 níveis dos Vidyadharas nessa fase última de Togal, tem 4 níveis. Então, primeiro é essa, né, o Vidyadhara amadurecido. Esse é o primeiro dos 4 níveis, e sendo os outros 3, o Vidyadhara com domínio sobre a vida, que é o nível seguinte, Vidyadhara Mahamudra e Vidyadhara espontaneamente realizado. Nesse texto Vajrayana, ele vai explicar detalhadamente isso lá nas fases, lá na frente. Nós estamos na fase 1, Shamatha, que é o nosso foco, certo? Então, ele nos conta mais sobre essa experiência do John Limpa, né? Como foi quando ele chegou a atingir esse estágio, né, de Vidyadhara amadurecido. Como foi essa experiência? Ele fala um pouquinho lá no texto que a gente leu agora, né? Através desse poder, todas as aparências e estados mentais se dissolveram na originalmente pura realidade última, o espaço absoluto livre de elaborações conceituais. E aí o Lama diz agora que, em outras palavras, dissolveram-se na vacuidade. Todas as aparências dissolveram-se na vacuidade. Ele teve uma realização direta da vacuidade de todas as aparências. Então, sendo um praticante Vajrayana, um adepto, lembra, vacuidade é a ausência de existência inerente. Não é que as coisas sumiram. Ele vê as coisas atravessando esse senso de reifixação, de fixação que a gente tem. Lembra que a gente viu, estudou lá nas 2 terças atrás, né? Que a fixação é um modo de operar, que é quando você recorta a realidade, dá sentido à realidade, mas tem a reificação, que é a fixação à existência inerente, que é o que nos prende no samsara. A fixação em si não é um problema, porque é como a mente vai operar no mundo, né, de aparências, de seres, né? A gente vai ter que usar linguagem, né, nomes, se relacionar. Mas o problema é a reificação, que é a fixação à existência inerente, né? Então, ele vai dizer... Então, ele realizou a vacuidade completa, assim, toda a experiência, assim. Então, ele vai dizer... Então, ele nos conta mais sobre essa experiência. Eu li aqui, né? Então, em outras palavras, todas as aparências se dissolveram na vacuidade. Então, sendo um praticante Vajrayana, um adepto do Dzogchen, ele não só realizou a vacuidade, como naquela espacialidade aberta, porque ele estava realizando a vacuidade não só das aparências, mas da própria mente. Ele atravessou... já tinha atingido o Shamatha, né? Porque ele já está em Togal, ele já tinha atingido o Shamatha, ele atravessou a consciência substrata e realizou a natureza vazia da própria consciência primordial. Porque a consciência primordial, as 2 qualidades principais dela que a gente vai realizar é a vacuidade e a luminosidade dela, que são... Ela é um vazio, mas não é no sentido de que não é um nada, mas é um vazio, é uma potencialidade, na verdade, onde tudo surge. Que é o aspecto luminoso, né? É um vazio luminoso. Por isso que o livro da Francesca Flamante é esse, vazio luminoso. É uma vacuidade viva. Os lamas vão usando palavras assim para nos indicar essa condição última da nossa mente, né? Então, ele realizou isso. Então, ele vai dizer, ele não só realizou a vacuidade, como naquela espacialidade aberta, a própria face do Dharmakaya se manifestou. Porque ele realizou o Dharma Dhatu, o espaço básico dos fenômenos, a qualidade vazia disso, do Dharma Dhatu, e o Dharmakaya, que é a qualidade luminosa, que é o saber, que é a cognoscência disso. Então, ele realizou o Dharma Dhatu e o Dharmakaya, né? Ele realizou a natureza de Buda, que é a união de, né, inseparabilidade de Dharma Dhatu e Dharmakaya. Há mais aspectos na experiência da natureza de Buda, que é a realização da vacuidade. Então, é por isso que tem a realização do próprio Dharmakaya, né? Que é a própria consciência primordial, né? A consciência de toda a experiência, né? Então, a realização da vacuidade prepara o caminho para você reconhecer a sua própria face, a sua própria natureza como o Dharmakaya. Então, nesse primeiro estágio, ele reconhece a vacuidade completa, assim, o Dharma Dhatu, que aí, em seguida, ele vai realizar Dharmakaya, que é a consciência do Dharma Dhatu, né? Então, aí nós vamos seguir aqui, onde a gente parou, certo? Agora ele vai comentar esse pedaço aqui. Depois de um tempo, as seguintes... Ele diz como foi, né? Que ele surgiu, o que aconteceu, ele se tornou um Vidyadhara, e depois de um tempo,
quando ele, né, ou seja, realizou a vacuidade ali, aí depois de um tempo, as seguintes aparências surgiram espontaneamente na forma de uma terra pura de Buda. Naquela ocasião, aí ele vai descrever, né, o que foi que aconteceu. Aqui, talvez no tópico de hoje, a gente vai ficar no comentário do Lama dessas duas frases. Né? Mas depois ele vai descrever na próxima terça, eu acho que a gente termina, e que vai ser exatamente a descrição da terra pura, né, que ele viu de fato. Então, naquela ocasião de grandiosa bem-aventurança, auto-originada e originalmente pura, ele estava experienciando isso, né, realizando o Dharmadhatu, né. Então, aí, naquela ocasião de grandiosa bem-aventurança, auto-originada e originalmente pura, o ambiente ao meu redor surgiu como a própria Akanista, a terra pura do Buda primordial. Então, porque ele estava experienciando essa mente profunda, quando ele se volta, né? Quando ele olha, né? Ele vê a terra pura de Akanista. Ele tem que ter essa visão da terra pura de Akanista. Aí o Lama vai só explicar por que foi que surgiu a Akanista, né? Como foi que surgiu a Akanista, né? Assim, né? Aí ele vai dizer, antes de prosseguirmos para essa visão, para ver o que foi que ele viu, né? Que ele vai descrever mais à frente, antes de prosseguirmos para essa visão extraordinária, vamos examinar a mente para a qual tais aparências podem surgir, ou seja, a aparência do terra pura de Akanista, a fim de termos clareza quanto à sua natureza. Para saber aqui o que ele está vendo está se referindo. Podemos estabelecer, aí é que ele vai retomar um tema que a gente já viu, e a gente já aproveita para rever agora um pouquinho, né? Podemos estabelecer um modelo tridimensional da mente. Vocês lembram? Que a gente já viu esse modelo tridimensional da mente. Desde a mente mais grosseira, que é a psique, depois que surge de uma mente mais sutil, que é a consciência substrato, ela não é de um ser humano, ela é de um ser senciente, que tem as marcas todas, né? E a consciência substrato, por sua vez, surge da consciência primordial, que é a base, certo? Então, o Dudjom Limpa está vendo a Akanista a partir dessa base primordial. Certo? Aí o Lama vai dizer, para eu poder explicar isso, eu tenho que explicar o modelo de consciência, né? Então, ele vai explicar rapidinho aqui. Então, primeiro, existe a psique, tipificada pelo pensamento dualista, pela imaginação, pela história pessoal, e assim por diante. Ou seja, por uma mente que está agora incorporada, que tem um corpo específico, tem uma história específica, que é um tema da psicologia, da nossa ciência comum, né? Então, essa psique, essa mente que é dualista, que pensa, né, que reflete, né, que tem uma história, que tem memória, né? Então, a psique também é chamada de mente comum, e em sânscrito é chamada de Chitta. A psique emerge do que Sogyal Rinpoche chama de base da mente comum, que é a consciência substrato. Não é a base primordial, certo? Quando a gente vê esses nomes, base da mente comum está falando sobre a Laya Vijnana, ou consciência substrato. Base primordial está se referindo aí à consciência primordial Rigpa, Dharmakaya. Certo? Então, o termo sânscrito para esta segunda camada, a base da mente comum, é a Laya Vijnana, que é traduzido como consciência substrato. Corresponde aproximadamente ao termo também Bhavanga, do budismo Theravada, que no budismo Theravada eles não chamam a Laya Vijnana, eles chamam Bhavanga, que eles chamam de a base do vir a ser. Essa base da qual emerge a nossa psique individual não é o cérebro, como os neurocientistas pensam, né? Atualmente, a maioria, pelo menos, né? A consciência substrato segue de uma vida para outra, de modo que sua existência não depende do cérebro que você tem nesta ou em qualquer outra vida, ou qualquer outro tipo de corpo, certo? A sua psique individual, que é a camada mais grosseira, né?
o terceiro nível mais grosseiro, a sua psique individual se extinguirá quando você morrer. Essa mente de ser humano que nós temos agora, ela vai se dissolver na consciência substrato, né? Ela se extinguirá quando morrer, mas deixará marcas em sua consciência substrato. É ali que o seu karma, os seus talentos, as suas tendências e tudo mais são armazenados. Algo bastante parecido com o modo como a informação é armazenada em campos eletromagnéticos, quando se envia, por exemplo, e-mails de um computador para outro usando internet sem fio. Então, é um campo de consciência, como um campo magnético, onde se guarda, né, a nuvem sutil dessa nossa mente agora grosseira, pertencente a esse corpo humano. Então, as marcas não se perdem, certo? Ficam lá, né? Assim, a consciência substrato é mais profunda do que a psique, mas ainda não é a natureza de Buda, que é o terceiro e mais profundo nível de nosso modelo em 3 camadas. Em alguns momentos, acessamos a consciência substrato com bastante naturalidade. Antes de seguir para cá, deixa eu só lembrar aqui, trazendo só compartilhar aqui aquele PPT que a gente tem, só para a gente visualizar e mostrar aquelas analogias que o Lama gosta de usar. Deixa eu colocar aqui. Né? A gente já viu, né? Isso aqui é quando a gente estava falando sobre esse modelo, né, das 3 dimensões da consciência, né? A psique, a consciência que é a mente grosseira, né, que é a natureza manifesta da mente, a consciência substrato, que é a mente sutil, que é a natureza essencial da mente, e a consciência primordial, que é a mente muito sutil, que é a natureza última da mente. Então, aí o Lama gosta de usar assim algumas metáforas, né, assim, como, por exemplo, o mar profundo, correntes marítimas e as ondas. Não são coisas diferentes, não são iguais, mas não são coisas totalmente diferentes, né? A onda não é igual a uma corrente subterrânea, e não é diferente do mar, mas não é a mesma coisa, né? Outra imagem que também é usada para mostrar um pouco essa interligação, né, dessa corrente de consciência, é um gelo, né? Um gelo e água líquida, e eu colocaria o ar aqui, né? A evaporação, assim, como a parte mais sutil ainda, né? O gelo não é diferente da água, é água também, mas não é igual à água, está numa condição diferente, está contraído, né? E também eu usei isso aqui foi o que criei assim um pouco na minha vez para mostrar assim, essa contração, assim, é como se essa consciência última, Rigpa, a consciência primordial, fosse imagina uma coisa sem limite aqui, né? Infindável, assim, mas que ela se contrai numa corrente, né? Essa corrente aqui mais sutil, que é a consciência substrato, e depois numa coisa mais condensada ainda, que é a mente, né? Ela é uma contração, um processo de contração, assim. O Lama também gosta de usar o punho, né? Para mostrar isso, né? O punho fechado como essa contração do senso de eu, que o que faz a gente ficar preso na dualidade é esse senso de eu. É como se a gente vai aos poucos soltando aquilo que nos impede de experienciar o espaço interno inseparável do espaço externo. Então, é como se na condição de liberdade completa, nós surgíssemos assim, com uma mão ou seja, com uma estrutura, por exemplo, como um ser, como os bodhisattvas, os budas, são seres completamente sem separação entre o espaço interno e o espaço externo. Eles só manifestam meios hábeis para benefício dos seres. Eles não têm uma coisa que não se seguram em nada, entende? Nesse sentido, assim. Não tem nada a defender, né? O Lama gosta dessa coisa. Então, toda a prática é para a gente ir soltando esse apego, para a gente experimentar que o espaço interno, que o espaço que está aqui dentro da mente fechada agora, né? Uma coisa claustrofóbica, ela é inseparável do espaço da consciência, né? Ao nosso redor. Então, essa nossa mente é inseparável da consciência que permeia tudo, né? Então, só para a gente se lembrar dessa analogia, assim, né? Ele está falando disso, assim.
Então, vamos lá voltar para o nosso texto. Então, ele está falando aqui, né? Então, ele vai dizer, em alguns momentos, acessamos a consciência substrato, porque nós vivemos no reino da nossa mente comum. Nós vivemos aqui o tempo inteiro, né? Assim, na vigília, principalmente. Aí ele vai dizer, em alguns momentos, acessamos a consciência substrato com bastante naturalidade, sem esforço, sem precisarmos de ser grandes iogues. Porque a gente sabe que na prática de shamatha, a nossa intenção é exatamente dissolver essa psique, essa mente grosseira na consciência substrato. Isso é atingir shamatha, certo? Mas ele dizer, mas na nossa vida comum, ele diz, nós acessamos essa consciência substrato sem nenhum esforço. Isso acontece, por exemplo, no sono sem sonhos. Toda noite. Quando a gente tem o sono, a gente adormece sem nenhum sonho, a gente está acessando a consciência substrato, só que sem consciência. A consciência está dormente aí, está letárgica, ele vai dizer aqui. Então, no sono sem sonhos, né, a gente acessa, que em geral acontece toda 24 horas, a gente acessa a consciência substrato, sem saber, sem ter consciência de que está acessando a consciência substrato. Na prática de chama, a gente vai ter total consciência de que está acessando, certo? Mas no sono, como a gente não está treinado, nossa mente está treinada no reconhecimento, no sono a nossa mente entra no estado de letargia e a gente não reconhece a consciência substrato. Então, no estado de sono profundo, sem sonhos, as atividades mentais, da mente grosseira, da psique, ficam dormentes e deslizamos para a consciência substrato. Como a nossa consciência está embotada, ao invés de luminosa, porque a gente não está adormecendo com essa... Não tem esse cultivo de permanecer com a nossa consciência clara, que é exatamente o que a gente está fazendo na prática de chama, vai fazer na prática de chama, né? Cultivar essa consciência clara, presente, luminosa o tempo inteiro, independente do que acontecer, né? Aí, como a nossa consciência está embotada, ao invés de luminosa, não obtemos muito benefícios de escorregar para o sono profundo, sem sonhos, exceto uma boa noite de sono. Também, uma outra circunstância, também experienciamos a consciência substrato na hora da morte. Aqui, precisamos esclarecer. Quando ele está falando que esse momento que a gente experiencia a consciência substrato na hora da morte, não é o momento que dá clara a luz da morte. Seja um momento seguinte. Mas ele vai dizer, a base da mente comum, a consciência substrato, não é a consciência fundamental, primordial, né? Que é sinônimo aqui, ele está chamando de consciência fundamental para natureza de Buda, Rigpa, Dharmakaya. Então, a consciência substrato não é Rigpa, Dharmakaya, não é a clara luz da morte. A base da mente comum é individual, condicionada e linear no tempo, está no nexo causal. Então, ela está no nexo de passado, presente, futuro, acontece na consciência, no nível da consciência substrato, né? Que é o que segue de vida para vida, né? Aparentemente segue de vida para vida, porque depois, quando a gente foi lá na frente olhar de forma profunda a consciência substrato, é como se fosse um filme que tem um monte a gente tem a impressão de movimento, mas, na verdade, é a nossa consciência o tempo todo manifestando. Isso não está no tempo, mas a gente dá a impressão de tempo, como um filme dá a impressão, quando você passa você faz um monte de desenho, um do outro, você faz assim, parece que tem uma história acontecendo no tempo, né? Um movimento acontecendo no espaço. É como mas isso aí é a coisa mais para frente. Aqui a gente imagina, a gente tem essa sensação de que realmente a consciência substrato, ela está no tempo, né? Tem o passado, presente e futuro, ou seja, ela segue de vida para vida. Então, no processo da morte, os sentidos cessam um por um, retraem-se. Os tentáculos da consciência, elas vão recuando dos 5 sentidos físicos para a consciência mental, porque vai cessando, né, a visão, cessando o olfato, cessando o tato, até todos as 5 consciências dos sentidos físicos estarem recolhidas na consciência mental, onde você ainda possui imaginação, pensamentos, sentimentos e tudo mais. E então, quando você está recuando, os processos mentais derivados de sentimento, discernimento, memória, imaginação, reconhecimento e assim por diante, também recuam. Então, a consciência mental vai também se recolher no processo da morte, né?
A pessoa que está morrendo experiencia imagens de luz, luz branca, luz vermelha. Então, surgem algumas imagens mentais que depois também se vão. Depois disso, você literalmente perde a sua mente quando experiencia a quase realização negra, que é uma espécie de apagamento. É como se fosse um sono profundo, mas aí no momento da morte, né? Quer dizer, apagamento. Como a gente não tem o treinamento de estar presente ao processo da morte, de estar com essa consciência estável que presencia todas as flutuações, todo o movimento do processo da morte, então a gente vai experienciar esse apagamento, né? Uma espécie de apagamento. É uma experiência semelhante a receber anestesia geral. Aqui, a mente não está completamente extinta, ela não está completamente extinta, simplesmente desaparecendo no nada. Ao invés disso, a mente grosseira se tornou totalmente dormente, ao se dissolver na base da mente comum, sem deixar vestígios de imagens mentais, história pessoal ou ego. Então, esse é o momento que a gente experiencia, no momento da morte, a consciência substrata. Só que como a gente não tem lucidez sustentável, a gente não vê esse processo, certo? A gente vê a experiência, esse apagamento. Ao entrar nessa fase do processo de morte, a maioria das pessoas simplesmente apaga, não reconhecendo nada. Aí, a seguir, saem desse apagamento direto para a clara luz da morte, que é aí, assim, que é a base primordial, subjacente, à base da mente ordinária. Aí aparece a clara luz da morte, repentinamente, certo? Mas também, se a gente não reconheceu, na nossa prática vai ser difícil a gente também reconhecer a consciência primordial nesse momento da morte, né? Então, todos vão passar por isso, todos passam por isso. Claro, aí, para quem tem mais experiência, quem está em Tukdam, como os mestres que têm experiência, eles ficam nesse momento aí, reconhecendo a natureza da mente. Por isso que eles ficam em Tukdam e o corpo não perece, enquanto eles estão reconhecendo. Então, mais uma vez, uma vez que a clara luz passe, acabou. Você se foi e o corpo começa a se decompor. Certo? Então, comparando as duas, a base comum da mente, que é a Laya Vijnana, ou consciência substrato, e comparando ela com a clara luz da morte, que é Rigpa, Dharmakaya, que aparece vividamente para nós, eu caracterizaria a primeira como um estado de vácuo relativo de consciência e a última como um estado de vácuo absoluto de consciência. Não são iguais. Elas são qualitativamente diferentes e precisam ser diferenciadas. Como você alcança a primeira, a não ser caindo no sono ou morrendo? Como você alcança, por exemplo, a Laya Vijnana, consciência substrato, a não ser caindo no sono ou morrendo? Que aí é meio trágico, né? Para a gente querer acessar aí nesse momento, não vai dar, né? Aí ele vai dizer, como você adquire acesso de forma deliberada à base da mente comum, a consciência substrato? Aí ele vai responder, por meio da quiescência meditativa, shamatha. É para isso que shamatha serve. Para a gente poder, quando a gente realmente atinge shamatha, que a gente consegue dissolver, permanecer na quietude da consciência, em meio aos movimentos da mente, e aí a mente, sem fazer nada, deixar que a mente se dissolva completamente, que é a prática que ele vai sugerir que a gente faça na fase 1, certo? Mas a gente vai estar sabendo que a gente tem que se preparar para ela, né? Tudo bem. Então, aí ele vai dizer, então, a consciência, eu estava aqui, né? É para isso que shamatha serve. A consciência substrato, um estado de vácuo relativo de consciência, porque você vai experienciar essa condição neutra da consciência substrato. Porque o substrato é neutro. Né? A gente vai experimentar a consciência substrata, aquelas 3 qualidades, lembra? Luminosidade, não conceitualidade e bem-aventurança. Mas é um estado neutro, não é a iluminação. Por isso que a gente não pode ficar aí, a gente vai querer ficar aí, porque é muito bom estar nessa condição de mente pacífica, bem-aventurada, clara, não conceitual. A gente corre o risco de querer ficar aí, mas não é ainda o final do caminho, é o começo do processo. Né? Ele vai dizer, a consciência substrato, um estado de vácuo relativo de consciência, ela ainda é implicitamente estruturada por conceitos, aí conceito sutil, tem um senso de eu tem uma dualidade operando ainda nessa consciência substrato, entende? Tem dualidade operando.
mas possui um enorme potencial a gente chegar nessa base, né? Ainda é uma base, né, da mente comum, é no meio do caminho, mas elas têm um enorme potencial. Esse potencial, em termos de criatividade, ele é revelado também, por exemplo, em hipnose profunda, que é uma outra situação em que você fica muito próximo do estado básico dessa mente comum. Na hipnose, você fica muito próximo da consciência substrato também. Sabemos que a hipnose pode ser usada, por exemplo, para romper hábitos arraigados, como o hábito de fumar. Você vai lá, como se você acessasse as marcas kármicas da consciência substrata e liberasse aquele condicionamento, né, na hipnose. Então, além disso, uma pessoa pode ser convencida, por hipnose, de que uma cebola tem um gosto de maçã, ou pode ser levada a crer que é algum tipo de animal. A pessoa, né? O Lama diz, eu lembro de ter visto uma demonstração na televisão em que um homem foi convencido de que era um canguru e saltitou pelo palco com um sorriso satisfeito no rosto. Né? Ele se incorporou mesmo. Então, em tais circunstâncias, a mente é extraordinariamente flexível. Quando você chega lá, repousa nessa condição da consciência substrato, agora a mente é muito flexível, porque está em um modo de grande potencialidade, em contraposição ao seu estado normal de manifestação, que é toda fixada. A mente comum é toda fixada, toda cheia de certezas, de condicionamento, tudo muitas caixinhas, né? Muitas caixinhas. Já a consciência substrata tem esse potencial, não é a liberação ainda, mas é uma mente muito flexível, né? Então, em tais circunstâncias, de modo semelhante, se você deseja desenvolver seeds, ou seja, realizações, né, potenciais mundanos, habilidades paranormais, percepção extrasensorial, a prática de shamatha, atingir shamatha, é a base para manifestar esse potencial. Então, você não só... Ele diz assim, o Lama estava vendendo peixe um pouco de shamatha aqui, né, dizendo que quais são os benefícios de você cultivar essa prática? Primeiro, começar a entrar no caminho da liberação completa, primeiro. Porque enquanto a gente está no reino da mente grosseira, difícil, certo? Então, a gente se prepara melhor para a nossa morte, porque a gente já tem mais familiaridade com essa base que a gente vai enfrentar, né, no momento da morte, principalmente, e a gente vai estar se preparando para o caminho profundo do Dzogchen, de realizar, de fato, a nossa mente primordial. E ele diz, ainda mais, você pode acessar potenciais de habilidades paranormais se você cultiva de fato, você pode acessar. Tipo, né, percepção extrasensorial, um monte de coisa, flutuar sobre água, não sei o que, enfim. Shamatha é a base para manifestar esse potencial. Atingir essas habilidades pode ser extremamente benéfico, como o grande Mahasiddha Atisha, do século XI, deixou claro, dizendo: o mérito adquirido em um único dia por alguém com percepção extrasensorial não pode ser obtido sequer em uma centena de vidas por alguém sem percepção extrasensorial. Porque uma pessoa que tem essa qualidade de mente, ela pode ser muito útil para ajudar os seres. É nesse sentido, certo? Então, no mesmo comentário, a Atisha diz que, ao atingir shamatha, você pode obter percepção extrasensorial. Portanto, aí você pode ver a mente você pode ter, né, clarividência, você pode ter várias coisas assim, que isso pode ajudar, na verdade, no caminho do Bodhisattva, né? No seu próprio caminho, no caminho de ajudar as pessoas. Então, portanto, se você quer acessar o potencial pleno do seu fluxo mental individual, da sua consciência substrato, treine-se em shamatha. Claro que podemos enxergar um perigo nisso. Alguém de constituição ética medíocre que atingisse shamatha poderia desenvolver shamatha e mais nada, acessando assim algo muito profundo e muito poderoso. É possível que essa pessoa se torne narcisista, megalomaníaca, um viciado em seeds, impressionando pessoas com habilidades paranormais, exibindo gigantesco orgulho pseudo-divino, baseado na crença de que eu sou o melhor? Será que essa pessoa poderia mergulhar em magia negra, envolver-se em atividades malignas? Felizmente, há uma armadilha.
Mas ele vai dizer que tem também uma proteção nesse processo. De fato, você não pode desenvolver ou manter shamatha com uma motivação maliciosa. Para atingir shamatha, ou seja, felizmente, ele diz essa frase aqui, felizmente há uma armadilha, felizmente há uma proteção para o uso inadequado desses potenciais, que você pode acessar com shamatha. Por quê? Porque ele diz, porque de fato você não pode desenvolver shamatha. Oh, sorry, eu tirar esse negócio. De fato, você não pode desenvolver shamatha ou manter shamatha com uma motivação maliciosa, porque para atingir shamatha, você deve superar os 5 tipos de obscurecimentos, e um dos quais é a má vontade, ou animosidade, ou malícia. Você não pode levar essa bagagem para shamatha, porque ela é completamente antagônica à prática. Tais obscurecimentos, tenho aqui um chart, eu vou mostrar de novo, só para a gente se lembrar, tais obscurecimentos têm que sumir, porque a plena realização de shamatha é, por definição, um estado sublime que traz consigo um excepcional equilíbrio mental. É a síntese, a epítome da saúde mental. Se você atingir shamatha, você está atingindo a saúde mental perfeita, né? No que se refere à mente comum, né? Você está na base da mente comum, nesse campo flexível, né? E pleno de potencial de manifestação. Claro que ainda não tem com a completa lucidez, porque a gente vai estar sujeito às marcas kármicas aí, se a gente ainda não atravessou para a consciência primordial, né? Então, mas ele vai dizer, aí a gente se lembrando aqui esses 5 obscurecimentos, é legal a gente ver, porque o Lama vai falar muitas vezes, vai retomar, então deixa eu pegar eles aqui. Os 5 obscurecimentos. Aí tem esse quadrinho aqui que o Glenn fez, diz assim, ó, o Buda diz assim, nesse Samanapala Sutta, contanto que esses 5 obscurecimentos não sejam abandonados, a pessoa se considera endividada, doente, aprisionado, escravizado e perdido em um deserto. Essa é a mente do ser senciente comum, que está sujeito aos 5 obscurecimentos. É como se a pessoa fosse assim. É que ele vai fazer no quadrinho, a gente vai ver aqui, né? Quando alguém percebe o desaparecimento dos 5 obscurecimentos, é como se alguém estivesse livre de dívidas, de doença, de aprisionamento, da escravidão e livres do perigo do deserto. Se libera dessa condição limitante. Estando assim desapegado do desejo hedônico, desapegado dos estados hedônicos doentios, entra-se e permanece-se no primeiro dhyana, que é imbuído de investigação grosseira e análise sutil, nascido do desapego, cheio de alegria e bem-estar. Então, esse aqui é o pedaço do Sutra, onde esse quadril foi feito aqui para ficar mais claro, né? Então, ele quer dizer, enquanto a mente nossa tiver com esses 5 obscurecimentos, fixação hedônica, má vontade, hostilidade, lassidão e embotamento, agitação e ansiedade, incerteza aflitiva, é como se nós estivéssemos endividado, porque, né, a gente está preso nas circunstâncias externas. Fixação hedônica é as 8 preocupações mundanas, querer as coisas externas para ser a base da nossa felicidade, né? A gente é como se estivesse endividado. Se a gente tem má vontade e hostilidade, é como se a gente estivesse doente, porque essa má vontade, essa hostilidade é a nossa, né, gera raiva, e isso vai só gerar confusão na nossa vida, né? Lassidão e embotamento é como se a gente tivesse acorrentado, porque a gente não tem clareza, a gente não tem estabilidade na nossa atenção. E a agitação, a ansiedade, é uma coisa. A lassidão é a que a gente não vê claramente, e a agitação e a ansiedade porque a gente se torna escravo da nossa agitação, da nossa própria mente, né? Então, na verdade, lassidão, embotamento, agitação e ansiedade, que é aquilo que a gente vai superar com a prática de shamatha, né? Na verdade, vai superar esses todos 5 obscurecimentos, né? Aí a gente se torna... E a incerteza aflitiva, que é a confusão que a nossa mente se encontra, porque não tem clareza, então a gente está como se estivesse perdido no deserto, né? E aí, quando a gente começa a se liberar dos 5 obscurecimentos, também tem uma analogia que é feita com a água. A fixação hedônica é como se a gente tivesse água misturada com várias cores. Má vontade, hostilidade é água fervendo, como água fervendo. Lassidão e embotamento é como a água coberta por musgo, por, né, lama, lodo. Agitação e ansiedade é como se a água agitada pelo vento. E a incerteza aflitiva é como se fosse a água turva e enlameada.
as analogias assim, da condição da nossa mente, sem a gente ter o domínio da nossa atenção, né? Que é o resultado do cultivo da prática de shamatha, né? E aí, quando a gente tiver cultivado, né, chegado no atingimento de shamatha, que é o primeiro dhyana, o acesso ao primeiro dhyana, o dhyana é concentração, né? Ou seja, o primeiro estágio de concentração, a gente vai ter atenção unifocada, bem-estar, exame grosseiro e investigação precisa, vai ter clareza na nossa mente, e vai ter, né, prajna, né? E vai ter bem-aventurança. Então, a gente vai ter, aqui vai a investigação precisa, que é inteligência, prajna vai surgir, em vez de incerteza aflitiva, bem-aventurança em vez de ansiedade, exame grosseiro, né? Clareza, visão mais da realidade, dos fenômenos, das aparências, porque não vai ter lassidão e embotamento, bem-estar, porque em vez de má vontade, hostilidade, e atenção unifocada, ou seja, livre de qualquer apego em relação às nossas fixações hedônicas. Então, o caminho de Shamatha vai nos levar até os 5 fatores de dhyana, né, da concentração. Então, voltando para o texto. Então, ele disse, então, tais obscurecimentos têm que sumir, porque a plena realização de Shamatha é, por definição, um estado sublime, que traz consigo um excepcional equilíbrio mental, que está representado ali por aqueles 5 fatores de dhyana. É o resumo da saúde mental. Então, tendo em mente que nossas aflições mentais não foram permanentemente eliminadas ainda por Shamatha, porque aí Shamatha a gente não traz, ainda tem aflições mentais, ainda tem ignorância, ainda tem apego, certo? Ainda tem todas as aflições mentais, porque a gente não atravessou, né? A gente não tem a realização direta da vacuidade, que é o que a gente vai fazer na fase seguinte, fase 2 e 3 do Vajrayana, é Vipassana, certo? Agora que tem uma mente clara, unifocada, né, estável, aí a gente vai agora receber as instruções, as pointing out instructions, né, as instruções diretas para realizar a nossa verdadeira natureza, para atravessar a consciência substrata e ver a natureza da vacuidade de todos os fenômenos, externos e internos, né? Para aí a gente poder... Isso, a gente vai, na verdade, essa fase 2 e 3 da Vajrayana, é a gente cortar as reificações, porque não basta a gente ter um vislumbre, a gente precisa desativar toda essa energia de hábito de reconhecimento de nós mesmos, dos fenômenos como existindo inerentemente, né? Existindo inerentemente. Então, a gente vai ter que olhar de forma profunda, assim, parte de Vipassana, né? Para desconstruir toda a nossa realidade. Então, isso na vigília, no sonho, depois no momento da morte, né? Então, a gente tem que ir, vai atravessando assim. Então, ele vai dizer, então, tendo em mente que nossas aflições mentais ainda não foram completamente eliminadas por Shamatha, o que aconteceria se, tendo atingido Shamatha, você fosse vítima de alguma aflição, como o ciúme? Então, logo isso vem à tona, seu samadhi diminui. E isso está embutido na natureza da mente. Você não pode ter malícia e o desejo de aplicar os siddhis provenientes de Shamatha, usando-os de forma maldosa. Para a gente entender que Shamatha não é o fim do caminho, é o começo do processo. Então, a gente tem que atravessar ainda e iluminar todas as aflições mentais, toda a nossa mente, que é o que vai liberar a ignorância, né? E todas as aflições que vêm da ignorância. Então, o grande exemplo histórico de alguém que, né, que, por exemplo, teve o potencial de atingir Shamatha é o Devadatta, primo do Buda. Devadatta havia atingido não apenas Shamatha, que é o acesso à primeira dhyana, a primeira concentração. Havia também exibido siddhis que surgem ao atingir todas as 4 dhyanas. Entretanto, ele foi até além, ele mostrou que seguiu não só o primeiro dhyana, mas ele seguiu nas práticas de concentração meditativa, não foi nas práticas de insight. Esse é o ponto. Depois, assim que a gente acessa o primeiro dhyana, o que tem que a gente focar, seguir, são as práticas de insight, para exatamente a gente cortar a ignorância, que é a raiz do samsara. Senão a gente vai estar sujeito às aflições mentais, né? Mas o caso do Devadatta, ele não fez isso. Ele só seguiu no caminho ainda tradicional ainda, né? Que era o caminho de você continuar nas concentrações meditativas, do reino da forma, depois do reino da não forma, né, tal. Aí ele estava lá, então ele diz, ele não só acessou o primeiro dhyana, mas ele exibia siddhis que surgem ao atingir as outras 4 dhyanas. Entretanto,
o Devadatta não tinha um insight profundo em Vipassana, que purifica a mente em caráter irreversível de todas as aflições, como o desejo intenso, hostilidade e delusão. Então, porque ele não tinha isso, ele não tinha a prática de insight, ele ficou só no desenvolvimento da concentração, da atenção, com inveja dos patronos reais do Buda, dos reis que ajudavam o Buda, toda a Sangha. Devadatta decidiu impressionar o rei usando seus siddhis para chamar sua atenção. Ele foi bem sucedido, mas o Buda tinha um séquito de seguidores bem maior, e Devadatta não conseguia suportar isso. Então, fez uma tramóia com o igualmente invejoso príncipe, filho do rei. O príncipe mataria o pai, e Devadatta daria cabo do Buda, tornando-se assim o líder da Sangha, que é a congregação budista, né? Na época do Buda, a Sangha estava se formando e crescia muito rapidamente, assim, né? No tempo do Buda era assim, milhares de pessoas, e ele andando no meio do mundo, não tinha internet nem nada. Assim, o príncipe se tornaria rei, que era o plano do Devadatta com o filho do rei. O príncipe se tornaria rei e eles trabalhariam juntos. Ele seria o Buda, né? O Devadatta seria o mentor espiritual e o príncipe herdaria o rei. Porém, então, logo Devadatta seguiu nessa direção, ou seja, nesse plano, seus siddhis desapareceram. Porque ele começou a gerar confusão na mente dele. Então, ele perdeu a condição da mente clara, estável de shamatha, né? Menciono isso para demonstrar que existe uma enorme criatividade, um enorme potencial na base da mente comum, a consciência substrato, né? Existe um potencial infinitamente maior se você chegar a essa base da mente comum, chegar na consciência substrato e, tomando-a por base, praticar Vipassana, o estágio da geração, o atravessar, Treksho, a travessia direta, que é Togal. Então, se você, com Vipassana, porque lembra que no nosso caminho já está Shamatha, Vipassana, Treksho e Togal, no nosso caminho de práticas do Vajrayana. Mas ele diz, se você, tendo Shamatha, Vipassana, praticar um pouquinho, como o próprio Dudjom Rinpa disse que praticou, do estágio da geração, e aí Treksho e Togal, que são as duas fases do Dzogchen, se você usar esse potencial para, né, pegar a realização de Shamatha, que é a consciência substrata, a condição da consciência substrata, e fizer essa prática, a gente vai acessar um potencial infinitamente maior. Ali, ou seja, nessa condição de acessar a consciência primordial, o potencial criativo é simplesmente ilimitado. E é isso que está sendo descrito nesse ponto. Aqui onde ele chega no ponto que o Dudjom Rinpa está querendo dizer. Porque eu tive essa visão de Togal, porque eu cheguei nessa condição da mente de um Vidyadhara amadurecido, surgiu diante de mim a Kanishta, a terra pura do Buda primordial. Ou seja, a mente dele estava agora vendo a realidade a partir da perspectiva de uma mente quase iluminada, né? Não era um Buda perfeitamente ainda, mas já acessando a mente última, né? Então, foi aqui então que ele começou. Então, ao invés de um estado hipnótico, de um sonho, ou mesmo de um sonho lúcido manifestando-se a partir da base da mente comum, porque quando você tem sonhos lúcidos, você pode ter sonho lúcido que vai se manifestar a partir da consciência substrato. Então, essa base de um Vidyadhara amadurecido está acessando agora o estado fundamental mais profundo, está acessando Dharmadhatu e Dharmakaya, está acessando o Rigpa. O que, então, manifestou-se especificamente do repouso de Dudjom Rinpa na mente Rigpa de um Vidyadhara? Existem muitas terras puras, com suas deidades correspondentes. Por exemplo, existe a terra pura de Tara, de Avalokitesvara, de Amitabha, né? E assim por diante. A Kanishta é o reino puro, ou seja, a terra pura de um Buda associada a Samantabhadra, o Buda primordial. Além disso, é a terra pura em que todos os seres finalmente atingem o estado de Buda. Ou seja, é a condição de mente onde todos os seres atingem o estado de Buda. É aquilo que a mente experiencia. Quer seu corpo comum esteja em Bodh Gaya ou em Hollywood, essa terra pura de Buda é onde você fará sua meditação final,
antes de atingir a iluminação. Quer você, nós agora, estivemos no Recife, São Paulo. É essa terra pura que a gente vai experienciar quando a gente estiver próximo da nossa própria iluminação. Então, é como se o John Limpa estava experienciando isso. E foi o que ele viu, né? Então, você estará em Acanista, da perspectiva em primeira pessoa. Você vai estar experienciando isso. Não é que ela aparece assim do nada, uma coisa construída, é você que está experienciando. Então, aqui, do John Limpa vai falar da experiência dele, que ele estava experienciando. Eis aqui como o acanista parecerá, o tanto quanto palavras podem retratá-la para pessoas que não estão iluminadas, para nós, né? Então, o John Limpa vai tentar, ele vai descrever em palavras a visão que ele teve, né? Visualizem-na. Usem a sua imaginação. Esse é o Lama pedindo que a gente faça isso, né? Visualizem-na. Use a sua imaginação. Então, a partir desse texto que é mágico, né? Esse texto é mágico, é surgido. Ele diz como ele recebeu. Ele recebeu diretamente ele surgiu da própria natureza última, da realidade. Ele só baixou, né? Ele só tentou redigir o mais fiel possível aquilo que como ele podia retratar isso em palavras, né? Para benefício dos discípulos nossos, assim, né? E aí vai surgir, aí na próxima a gente vai seguir aqui, a gente vai ver a visão dele aqui. 2 pessoas falaram, deixa eu ver aqui. A Rosana vai precisar sair, ok, e a Lana também. Tchau, queridas. Acho que elas já saíram. Esqueci de ver aqui a tempo. Então, tudo bem? Estamos indo, né? Estamos terminando a introdução. Na próxima terça a gente termina, porque aí ele vai comentar pouco, porque ele vai só apresentar a visão, fazer uns pequenos comentários, porque aí depois é que começa o diálogo mesmo, assim. Aí é legal. Aí ele vai apresentar a visão da terra pura de Acanista, né, como um ambiente. Mas aí vai vir, depois começa o diálogo. Dentro dessa terra pura tem o mestre e os discípulos, que são, na verdade, representações corporificadas, na verdade, de aspectos da mente do John Limpa, né? E aí vai surgir o diálogo, que é o ensinamento de todo o texto do Tantra Vajra, das 8 fases. É um diálogo desses bodhisattvas que vão surgir com o mestre que ele visualiza, né? Que é o Vajra nascido do lago, que é Padmasambhava, né? Surgido como o Samantabhadra, né? Certo, queridas? Então, tá. Então, estamos vencendo etapa por etapa aqui. Então, eu vou fazer a dedicação para a gente ir. Tudo bem? Alguém quer fazer um comentário final? Não, né? Flori, Tá. Sim. como você imagina que deveria ser a vivência subjetiva de um fluxo individual em que repousa na consciência substrata? Porque na consciência prístina a gente não vai ter ideia. Eu já joguei a toalha. Ele fala... Mas na substrato... Primeiro, na ele fala que a gente toda... vai experimentar aquelas 3 qualidades, né? Não conceitualidade, bem-aventurança e luminosidade. É um estado de vácuo neutro, um vácuo relativo, como ele disse aqui no texto. Então, é uma espacialidade neutra. Não tem o potencial... É poderosa, porque dela pode surgir todas essas potencialidades, mas ainda não é a lucidez completa. Não é o estado que realiza a natureza última da realidade. Não, isso eu sei. Essas 3 mas qualidades. Mas aí eu não posso imaginar mais que isso, porque eu não cheguei lá, eu não posso nem imaginar. Não, sim, mas é porque eu imagino que a gente não consiga imaginar o que é uma percepção não conceitual, é uma cognição não conceitual em que você não tem mais dualidade. Mas realmente... Mas ainda tem dualidade na consciência substrata. Por isso é que exatamente por isso a pergunta. Se ainda tem dualidade, a gente pode imaginar, né? Se tem dualidade, Flori, a gente é uma máquina de reificação e de operar dentro de dualidade, né? Uhum. Então eu imagino que isso é alguma coisa que até a ciência que nós conhecemos um dia poderia investigar melhor como é a vivência subjetiva, porque a ciência não está preocupada com vivência subjetiva. Ela quer uma objetividade que a gente quiser investigar a mente, a gente não vai conseguir objetividade forte. O Alan Wallace fala isso em vários livros. Ele está lá, né? Ele está lá se dispondo a estar em retiro. Ele está agora ele diz agora, ele falou recentemente no retiro, né, que ele está dando,
Ele disse, eu agora não tenho mais tempo para estudar, para fazer pesquisa, para participar de atividades A, N, B. Meu tempo agora é para retiro, para realizar. Agora esse é o meu tempo. Então, ele vai terminar o retiro de 8 semanas e vai voltar para o retiro dele lá, de silêncio. Então, assim, eu acho que agora ele vai dar um foco, uma ênfase na realização, porque é isso que ele está convidando, né? Foi o sonho dele estabelecer os centros, estabelecer ser um jardim de iogues, para que possa haver essa pesquisa fundamentada, mas essa ponte, nesse uma respeito, ponte exatamente, verdadeiro. entre a pesquisa objetiva da ciência contemporânea com a sua metodologia e de uma ciência introspectiva, que não é uma coisa assim aleatória, não entendeu? Isso. E o próprio Alan Wallace fala que grandes matemáticos, por exemplo, conversam às vezes sobre matemática pura numa linguagem que a gente não entende absolutamente nada. Uhum. Aí você vai falar, mas vem cá, isso está em cheiro um pouco quase que subjetivo, entendeu? Então, você poderia realmente ter... Porque eu estou convencido que, enquanto ainda tem dualidade, é possível investigar de uma maneira dual. O que o Lama tá dizendo para nós, assim, porque ele diz assim, existe uma tensão sagrada que é muito interessante. A gente chega no ponto do caminho que a gente vai enfrentar uma tensão sagrada. Ou seja, a gente vai ter que escolher entre dois tipos de atividades. Ou a atividade que ele vai chamar da ação no mundo do Bodhisattva, que a gente, devido a tanto sofrimento, você quer ajudar, você vai se desdobrar em atividades para tentar beneficiar os seres. Você não tem a completa iluminação, mas você vai tentar observar. Ou a outra tensão é você parar tudo e realizar aquilo que precisa ser realizado. Entende? Então, ele diz, por um tempo a gente fica oscilando, um tempo a gente medita, faz retiro, aí vai no mundo, faz. Como ele fez, né? Ao longo da vida dele toda, esses 50 anos. Entrava em retiro, aí estudava, entrava em retiro, aí fazia, né, pesquisa, a sanga, entrava em retiro. Agora, aí, entende? Ele diz assim, aí ele diz, mas ele diz, é muito importante o impacto dessa escolha, por exemplo, de estar no mundo fazendo coisa. Você vai ajudar muita gente. Mas imagine o impacto de quem atinge a completa realização. O impacto é muito maior. Aí a gente pode ver dos seres, os avatares que acontecem, de Jesus, de Buda, né? Mas ele diz, mas são que aparece de tempos em tempos. A gente precisaria de um jardim de Budas. E aí a transformação vai ser grande, porque é óbvio, não é um ser que aí todo mundo para e venera e cria religião. Não, aí o impacto não é legal. É melhor que aí onde é que está a força dele, assim, está colocando energia nesse ponto. Vamos surgir, vamos realizar. Quanto mais... Na profecia do Olimpo, diz que 100 no Ocidente iriam realizar o corpo de transferência de arco-íris da grande perfeição, da grande transferência, né? O corpo de arco-íris da grande transferência. Nós precisamos realizar. Então, aí, veja, não foi por acaso que durante esse retiro do Lama, o Lama está em retiro desde janeiro, né? Que o Gyatro Rinpoche entre no Paranirvana, que Gyatro Rinpoche parece que está demonstrando-se nesse processo. É como se ele nunca esteve tão perto de Gyatro Rinpoche, desse ensinamento do Olimpo, como ele está se sentindo nesse período, sabe? E ele está fazendo um voto de permanecer para nos inspirar também, né? E assim, que se as pessoas que estão sustentando esses ensinamentos não realizarem, ou não ajudar as pessoas a realizarem, isso vai se perder, essa linhagem que é muito curta, também vai ser muito rápida, ela vai se perder, né? Porque ela é muito profunda, mas os ensinamentos são muito diretos, assim. Se a gente parar e cultivar a fase 1, estabelecer, né, tomar a mente pura como caminho, atingir shamatha, não tem o que fazer, é só simplesmente deixar a mente se dissolver. Não é fácil, é simples, mas não é nem um pouco fácil. Mas o caminho é muito simples, entende? Assim, muito direto. Então, se a gente confiar, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 iogues surgirem com realização, isso já vai causar um impacto. Quantos cientistas não vão chover se tem essa intenção, né, de fazer essa ponte e tudo? Então, aí vai mudar.
Ele diz, a ciência moderna tem muito poder, porque ela tem muitos seeds. A ciência contemplativa precisa mostrar os seus seeds, a sua tecnologia, né, né, para poder ter o impacto. Sem isso, não tem um impacto. Fica só numa coisa muito fora da realidade. A gente mesmo, diante desse ensinamento, quantas vezes a gente pode não ter pensado, meu Deus, isso é uma viagem, né? Então, porque a gente não tem realização, não tem seres realizados que a gente veja assim claramente, né? Mostrando o potencial, né? Então, esse é o convite do Lama Alam para nós, né? A impressão que eu tenho é que, a impressão não, eu tenho certeza, a ciência moderna já tem capacidade de destruir o planeta, claramente. Total, Mas né? Nós ela estamos na não beira tem, disso. mas não tem capacidade de destruir a leve ginana. Não tem. Entendeu? Porque, Então, aí a leve ginana, gente, a leve ginana ainda está numa percepção dual. Então, você fazer uma ciência de Alain já dava uma melhorada, porque as pessoas vamos. iam Eu acho ver. melhor a gente seguir os ensinamentos de Dudion Limpa. Aí vamos seguir o Não, ensinamento do Dudion Limpa. sei, Vamos atingir mas chama até primeiro. eu sei, Sem isso, não acessa a consciência do substrato. mas Flori, você pode ser Sem sendo isso, não sincero, né? acessa, não A acessa. gente, a gente atingir chamata, tendo uma vida cotidiana que a maior parte das pessoas tem, é muito difícil, Mas entendeu? aí a gente reza para nascer em Sukhavati. Entendeu? Sim, aí você já está Esse é o falando da plano. outra Se a vida. gente acha que não vai, Mas reza para nascer em Sukhavati, para seguir o processo. Mas a gente, pelo menos, observar as nossas emoções perturbadoras, que raiva faz mal, né? Para a Já gente, não só para os melhora, já outros. melhora, As já emoções melhora. perturbadoras Com perturbam certeza. Com muito, certeza. Ó, entendeu? você já foi num SEB desses, por exemplo? Já foi assim, até junto da sanga, assim? Eu já Junto? fui no JEB Recreio, no Rio de Janeiro, Não, muitos mas anos assim, num atrás. grande evento, como você não. Eu Se a fui no gente Lama começa Santem se a gente começa a transitar pela em sanga, a gente sente um pouco isso, Araras. assim. A gente sente um pouco um lugar diferente, assim, como uma mini terra pura, né? Não, sim, Uma terra claro. purinha, vamos chamar assim. Claro, mas porque a gente está vendo pessoas que têm um outro sentido, a realidade ganha um outro sabor, a gente vê que as relações fluem, que as ideias fluem, que a gente não está preso, né, tenta soltar as Claro. identidades. Então, já vê a diferença. É óbvio, né? Claro Olha, que seria diferente, se né? a gente realmente chegar a essa conclusão, que se todos ajudassem todos, a gente construía uma realidade compartilhada melhor, a gente ia frequentar, entre aspas, uma Uhum, área muito melhor de Alaya uhum, Viginana. uhum, Porque a uhum. Alaya Viginana tem áreas É. melhores e tem É isso que, áreas é isso, horrorosas. Roberto, é isso que o Lama Santa está fazendo, assim. O caminho do Lama Santa é um pouco isso, assim, é se dedicar a isso, assim, a construir situações melhores, condições É, melhores, para a gente ir gerando mérito para ir e rezar para que nas próximas vidas a gente siga o caminho, né? parece Certo? bom, né? Eu É acho que bom, com parece. certeza. É um caminho, É. maravilhoso, é um Mas eu caminho. não acho que é contraditório com o caminho de despertar geral, não, sabe? Eu Aham. não acho Não, que é até porque seja. pode acontecer, não é linear, pode acontecer a qualquer momento. Você sabe Porque, lá as olha, causas e condições que vão surgir, né? olha, Nesse o processo. despertar, eu acho que não é uma, entendeu? Não é uma coisa que que os méritos vão fazer de forma causal que você desperte, porque você na verdade precisa perder coisas. Isso, Agora, se você cria méritos, pelo menos você aproveita a vida humana preciosa que a gente está com tendo. A gente certeza, pode com não ter outra certeza, chance durante muitas vidas. com Parece um certeza. desperdício, né? Eu acho. Bom, segue aí. Valeu. Então tá, vamos lá para a nossa peça de dedicação e sigamos com as nossas motivações, purificando cada vez mais, né? Esse é o ponto. Deixa eu pegar aqui, onde é que eu estou? Aqui. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tancheji pani todne ne pedranam panjeshi keganati balontrupai tsipetsole droa show. Prece para a longevidade de todos os lamas, com essa prece do Lama Langola, essa primeira parte. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava,
possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos, todos os nossos mestres, né? E fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. E a dedicação final, por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Urgilama Drugirne Droatikya Malupa Dei Salagopa Show. Então, queridos, bom revê-los. Boa noite, boa semana. Boa noite. Obrigado, Flori. Obrigada. Tchau, queridos. Até Valeu, breve. Flori. Boa